Olá, bem-vindos a mais uma aula de artes para o 8º ano. Eu sou a professora Ercília, da Rede Municipal de Educação de Barretos. O tema da nossa segunda aula de hoje é Arte e o Planeta, assim como abordaremos a diferença entre título e tema em uma obra de arte. Arte e planeta é tudo que está articulado às questões ambientais, geopolíticas, populacionais e culturais, com diferentes perspectivas ao olhar o planeta. Para essa aula de hoje, abordaremos a diferença entre título e tema, onde existe uma confusão entre esses dois aspectos. O título, ele se refere ao nome da obra, que é dado pelo artista. Algumas vezes, a obra pode aparecer no lugar do título, entre aspas, sem título. Aqui nós temos uma obra conhecida de todos, não é mesmo? O título dessa obra é isto, Mona Lisa. Ela também é conhecida por La Gioconda. Ela foi criada por volta do ano de 1503 pelo italiano Leonardo da Vinci. E hoje ela se encontra no Museu do Louvre. Acabamos de ver que o título é o nome que o artista dá ao seu trabalho. Já o tema é o assunto que é abordado pelo artista, e ele pode ser dividido em figurativo e abstrato. O figurativo, assim como a própria palavra diz, se remete a uma figura, a uma imagem reconhecível. No caso aqui, nós temos uma pequena estatueta da pré-história. O nome dessa pequena estatueta é Vênus de Willendorf, encontrada na Áustria, e ela tem cerca de 28 mil anos. Já o abstrato. Esta é uma pintura de Jackson Pollock, de 1943. No trabalho abstrato, ele não representa nenhum objeto que a gente possa reconhecer, ou paisagem, ou retrato. A arte abstrata não representa coisas do mundo real. São as cores e as formas e a organização dos elementos visuais que constituem a obra. O prazer visual e as emoções da apreciação das obras abstratas dependem de como as sentimos. Nas imagens a seguir, vamos destacar as várias temáticas diferentes que podem ser abordadas por um artista. A temática sacra ou religiosa não nos remete ao cristianismo, nem a outra religião qualquer. O gênero da mitologia, que representa imagens mitológicas. Na mitologia romana, Rômulo e Remo teriam sido amamentados por uma loba. Temos agora, com tema histórico, a obra Liberdade Guiando o Povo, de 1830. O artista desta obra é Delacroix. O gênero histórico apresenta personagens com acontecimentos reais e históricos. Nesta obra, a liberdade aparece representada por uma mulher que, segurando a bandeira da França, guia o povo. Gênero alegórico ou alegoria. O nome dessa obra é Os Três Músicos e foi pintada por Pablo Picasso em 1921. O gênero alegórico é composto por imagens que tenham um significado simbólico, como no caso desta obra, as notas musicais. Tema social. Tema ou temática social. A obra a seguir, com o título de Café, é o trabalho de Cândido Portinari, no slide a seguir. Retrato. No caso dessa obra, Jeanne é do artista Amedeo Modigliani.
O retrato pode ser representado só do rosto, de corpo inteiro, de pessoas individuais ou também em grupo. Aqui temos um autorretrato, ou seja, quando o artista retrata a si próprio. Esse autorretrato é do artista espanhol Pablo Picasso, ainda bem jovem, em estilo cubista. Aqui temos a famosa artista brasileira, Tarsila do Amaral, símbolo do nosso modernismo. Outro tema bastante utilizado pelos artistas é a paisagem. O nome desta obra é Ninféias, o artista Claude Monet, de 1916. Monet gostava tanto de pintar paisagens que acabou comprando uma casa que tinha esse lindo lago. Hoje, ele foi transformado em um museu em Giverny, na França. Pintou mais de 250 paisagens com formas e cores diferentes, representadas de acordo com o reflexo da luz natural na água e na paisagem. A natureza ela pode ser definida como tudo que a gente tem no universo. A terra, os grupos humanos, os mares, os rios, plantas, animais, entre tantos outros elementos. Para muitos artistas, a natureza é vista como fonte de inspiração e entretenimento que pode ser traduzida em várias linguagens artísticas. A natureza morta é um gênero da pintura ou da fotografia, em que se vê os objetos inanimados, ou seja, sem vida, como frutas, louças, instrumentos musicais, livros, flores, taças de vinho, garrafas, porcelanas, dentre muitos outros objetos. Nos slides a seguir, veremos um artista holandês. O nome dele era Albert Ecoute. Ele veio ao Brasil na época da colonização para retratar a população, os índios. O artista integrou a comitiva do João Maurício de Nassau a Pernambuco em 1637 e dividiu algumas tarefas de retratar o Brasil junto com outros artistas. Permaneceu durante 1637 a 1644 especialmente no Recife. Desenvolveu um trabalho de valor documental de desenhos e telas, essencialmente sobre frutas, flores, animais e índios. Retratou os primeiros habitantes do país, entre os quais mulatos, mamelucos e negros. Vitimado pela malária, adquirido em sua estada na América, voltou para sua cidade natal, onde morreu no ano seguinte. Veremos agora algumas obras de temática natureza morta de Albert Ecoute. O nome da próxima obra é Banana, Goiaba e Outras Frutas. Olha que bacana! Esta era a visão do artista quanto à natureza morta aqui em nosso país. Muito bom. Finalizamos a aula. Agora vamos à atividade. A proposta da atividade é uma colagem com tema de natureza morta. Pode ser em folha separada. Bom, vamos agora fazer uma colagem com tema de natureza morta. Lembra do que é uma temática? Verificando aí, cada um em suas casas, o que você possui de objetos, frutas, plantas, qualquer coisa inanimada. Em seguida, observem, desenhem uma folha separada, pintem, depois recortem. E aí vocês vão fazer uma composição bastante harmoniosa e criativa, colando em uma outra folha. O passo final da atividade é postar no grupo da sala. Finalizo por aqui, tenham uma boa semana.